Bom, pessoal, eu sou a professora Rebeca Ferreira. A gente vai iniciar a disciplina de Campus 2, que é uma disciplina que envolve os tópicos sobre formação e qualidade da imagem em diversos contextos. Por exemplo, no contexto das radiografias por sistema analógico, das radiografias por sistema computadorizado e digital, e também nas radiografias em modalidades, em situações como pediatria, geriatria, trauma e internação. Então, para a gente discutir essa formação e qualidade de imagem nesses contextos, a gente precisa entender um pouquinho e relembrar a física radiológica, né? A física das ciências radiológicas. A primeira coisa que vocês têm que entender é que a produção de imagem radiográfica vai se dar a partir da interação dos raios-x com a matéria. E aí vocês precisam saber o que é matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, desde os planetas até as árvores, os animais, esse celular que eu estou gravando a aula, isso é matéria. A menor parte da matéria é o átomo. Nós somos um amontoado de átomo. A cadeira é um amontoado de átomo. O ar tem um monte de átomo. Então, tudo isso é matéria. Embora a gente não enxergue os átomos, mas a matéria em si ela é constituída por essa menor parte, a parte elementar. Além disso, que eu falei que é a interação de raio-x com a matéria. O raio-x é uma radiação. O que é radiação? Radiação é propagação de energia de um ponto a outro. Então, se eu tenho uma energia se propagando desse ponto até aqui, tenho radiação. Tá, Rebeca, mas e o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Energia não é matéria. Energia faz as coisas acontecerem, os fenômenos acontecerem. Então, eu tenho energia térmica, eu tenho energia cinética, eu tenho energia mecânica, eu tenho energia eletromagnética, que é no caso dos raios-x, né? Então, você tem a propagação do tipo da energia eletromagnética, que é uma energia onde você tem campo elétrico e campo magnético ao mesmo tempo. Então, essa propagação desse tipo de energia, a gente tem aí os raios-x, a gente tem também outras radiações eletromagnéticas, como do micro-ondas, de radiofrequência, raios gama, enfim. Então, é o primeiro ponto. A formação da imagem radiográfica vai se dar a partir da interação dos raios-x com a matéria, ou seja, da interação dos raios-x com os átomos. Segundo ponto importante é que a gente tem que relembrar um pouquinho como é que a gente produz esses raios-x, né? Como é que a gente produz essa radiação? Basicamente, os raios-x vão ser produzidos através de elétrons se chocando com átomos. No caso dos raios-x, isso ocorre dentro de um tubo a vácuo. Dentro desse tubo a vácuo eu tenho dois eletrodos, o catodo e o anodo. E aí, quando você, por exemplo, está no seu painel de controle, na sua mesa de comando do equipamento de raio-x, você vai acionar um botão chamado MA, que é miliamperagem. Miliamperagem é corrente elétrica, tá? Então, quando você aciona o MA, a miliamperagem, você está fazendo com que o filamento do teu catodo aqueça e libere elétrons. Eu chamo isso de emissão termiônica, tá? Então, MA, eu aplico o MA na minha mesa de comando, eu estou liberando elétrons. Quanto mais MA eu estiver acionando, colocando, mais elétrons você está liberando. Agora, se você tem... Só que para isso não é suficiente para produzir raio-x. Então, você vai precisar fazer com que esses elétrons se movimentem até o alvo, que é o anodo. O anodo do equipamento de radiografia comum é feito de tungstênio, tá? Então, no anodo eu tenho átomos de tungstênio. Esses elétrons, lá do catodo, quando você acionar o botão de kV, que é quilovoltagem, que é a tensão elétrica, você vai fazer com que os elétrons liberados se direcionem até o anodo.
Então, quanto maior KV, mais energia, mais velocidade você está dando a esses elétrons para atingir os átomos do anodo. E aí, a partir disso, você produz raio-x. É interessante a gente ter isso em mente, porque esse modo de produção vai influenciar na própria característica do feixe útil da radiação, que é os raios-x que a gente utiliza para fazer exame. Então, se você coloca, por exemplo, muita miliamperagem, você está liberando muitos elétrons. Significa que você, consequentemente, também vai produzir mais raio-x. Baixa miliamperagem, a gente vai colocar, vai produzir menos raio-x. E a miliamperagem, ela sempre vai estar em conjunto com outro botão de acionamento no nosso painel de controle, que é o segundo, o tempo. Então, a gente sempre vai usar o MA como junto com o tempo, que aí a gente cria o fator MAS. E a quilovoltagem, o KV, ele vai influenciar na energia dos raios-x. Então, se você coloca muito KV no teu painel de controle, você está fazendo com que os elétrons saiam com maior velocidade, maior energia cinética para atingir o átomo do anodo. E nisso eles vão produzir também, nessa interação dos elétrons com o anodo, vão produzir raios-x mais energéticos. Então, alto KV significa que você está querendo raio-x de alta energia, com muita energia, mais penetrável, penetrante no caso. Agora, se você trabalha com baixo KV, significa que você está produzindo raio-x de baixa energia, que a gente chama de raios moles, né? Raio-x de alta energia eu chamo de raios duros. Raio-x de baixa energia eu chamo de raios moles. Então, baixo KV você produz raios moles, produz raio-x de baixa energia, baixa qualidade. Lembrando que quando eu falo assim, raio-x de baixa qualidade, não significa que ele seja ruim, até porque cada tipo de estrutura anatômica vai necessitar de um tipo de qualidade, de energia específica para produzir imagens. Então, qualidade se refere aqui à característica de energia dos raios-x, não se ele é bom ou ruim.